Oi, gente! Eu sou a Maria Eduarda, essa é a Wendy e a Maria Vitória, e nós estamos aqui para falar sobre os comparativos da Nova Zelândia e do Brasil, e também para mostrar como esses dois países enfrentaram a pandemia do Covid-19, suas diferenças, seus dados. Inclusive, nós conseguimos entrar em contato com uma pessoa que mora lá na Nova Zelândia e ela nos ajudou com um site que nos forneceu alguns dados. Bom, eu vou começar falando sobre o sistema de saúde da Nova Zelândia e, para começar, ele é misto, ou seja, tem serviços públicos e serviços privados, e para utilizar os serviços públicos precisa ser uma pessoa elegível. E as pessoas elegíveis são cidadãos neozelandeses, ou seja, quem nasceu lá na Nova Zelândia, residentes permanentes, pessoas que possuem visto de trabalho elegível por 2 anos ou mais e menores que tenham como responsável uma pessoa elegível. Quando não é uma situação de emergência, a pessoa pode se consultar com um GP. Um GP é um clínico geral que a própria pessoa escolhe no site do governo. E isso é bom porque você pode escolher uma pessoa que mora mais perto do endereço onde a pessoa mora, né? O GP é um clínico geral e ele serve como médico da família, pois você se inscreve uma vez com um GP e aí ele vai acompanhar todo o histórico do paciente, vai prescrever medicamentos, vai pedir exames, vai saber todo o histórico do paciente. Para se inscrever em um GP é gratuito se for uma pessoa elegível. E quando a pessoa já é inscrita com o GP, as taxas ficam cada vez menores. Quando ela vai fazer as próximas visitas é cobrada a taxa, mas é um pouco menor. Quando for necessária a visita a um especialista, o GP irá encaminhar o paciente e esse vai para uma lista de espera. E aí, de acordo com o grau do problema, a pessoa fica na lista de espera. E aí, se não quiser esperar, pode pagar e usar um serviço privado. As pessoas que não são elegíveis, elas, quando precisarem consultar, elas podem pagar ou podem fazer um plano de saúde. Eu vou falar sobre o sistema de saúde do Brasil, aqui tanto privado quanto público. O privado, lógico, você tem que pagar para ter o seu serviço. Já o público, chamado de SUS, você não precisa pagar nada, que o SUS é constituído por 3 pilares principais: universalidade, integridade e equidade. Que significa que qualquer um pode ter acesso ao SUS, independente da sua renda, raça ou classe social, e de modo igualitário. Mas também, se você for estrangeiro ou não, você também vai ter o mesmo tipo de tratamento que uma pessoa nativa. O brasileiro. Depois de falarmos um pouquinho do sistema de saúde de cada país, nós vamos começar falando um pouquinho de como a Nova Zelândia enfrentou o Covid-19. O sucesso que a Nova Zelândia, que o governo da Nova Zelândia teve com o controle de casos de Covid no começo da pandemia no país, traz vários questionamentos relacionados ao modo como esse país enfrentou a pandemia. E Nova Zelândia terminou seu primeiro ano de pandemia com 2.162 casos e 25 óbitos, tendo assim encerrando o ano 2020. A Nova Zelândia também começou suas vacinações no dia 13 de fevereiro de 2021. Inclusive, 9 funcionários foram demitidos da alfândega da Nova Zelândia por não quererem tomar a primeira dose da vacina. O governo neozelandês não queria apenas achatar a curva de contágio, mas sim eliminar por completo. Para obter esse sucesso, o governo da Nova Zelândia apostou em alguns pontos, como o fechamento das fronteiras, os testes generalizados para a detecção rápida da doença, o isolamento social, a intensa campanha de promoção de higiene e a estratégia de comunicação eficaz com a população. No mês de março de 2020, aconteceu a quarentena dos viajantes vindos do exterior para a Nova Zelândia. Então, quem estava vindo de fora do país ficou em quarentena por um tempo. E aí, 4 dias depois, começou o fechamento das fronteiras. E no dia 23 de março, a primeira-ministra da Nova Zelândia começou a quarentena rígida no país, onde as pessoas podiam sair de casa só para comprar medicamentos, comida, ou podia fazer exercício ao redor de casa, mas nada além disso. Apenas as pessoas dos serviços essenciais podiam sair nas ruas. Em 25 de março de 2020, o ministro David Clark foi rebaixado de seu cargo porque ele meio que furou a quarentena
para ir pra praia curtir com a família. E uma curiosidade que foi algo que ajudou muito, algo que foi realmente essencial lá, é a comunicação entre o governo e a população. Como a população e o governo são unidos, e o que ajudou bastante das pessoas entenderem que eles precisavam ficar em casa naquele momento para que no futuro não viesse um mal maior, né? Uma coisa interessante é que não foi preciso o uso de máscaras intenso, igual aconteceu aqui no Brasil, porque desde o começo eles adotaram essa política de isolamento e cumpriram certinho. O que foi muito importante da comunicação entre o governo e as pessoas é que elas entendiam que elas tinham que ficar em casa para ajudar todo mundo e não só elas mesmas. E aí não foi preciso o uso de máscaras intenso igual aqui no Brasil, porque as pessoas cumpriram muito bem a quarentena no começo da pandemia. E aí, tanto que teve vários shows no final de 2020 com 20 mil, 50 mil pessoas, sem o uso de máscaras e sem a quarentena, sem distanciamento social. As pessoas podiam sair livremente de casa sem máscara. E muito disso justamente por conta de toda a parceria entre o governo e a população. No dia 4 de outubro de 2021, a primeira-ministra da Nova Zelândia anunciou que eles estavam abandonando a estratégia da Covid-0. A Covid-0 foi a estratégia que eles adotaram desde o começo da pandemia, que foi fazer o isolamento rígido, o isolamento precoce, o que deu muito certo no começo, mas depois da chegada da variante Omicron, a primeira-ministra viu que já não estava mais adiantando fazer as quarentenas. E aí ela só anunciou que estavam abandonando essa estratégia e que aí eles iam começar a se virar com o vírus, a viver com ele, até porque a vacinação já estava avançada, então não tinha tanto com que se preocupar quanto antes. Eu vou ler aqui alguns dados que nós tivemos na Nova Zelândia. Em dezembro de 2021 foram 14.118 casos, 51 óbitos, 3,9 milhões com a primeira dose e pouco mais de 3,8 milhões com a dose completa. E em abril de 2022, né, que é mais recente, por conta da Omicron, acabaram aumentando bastante os casos e os óbitos, com 930.969 casos, 702 óbitos, mais de 4,2 milhões de vacinados com a primeira dose e 4 milhões de pessoas com a dose completa. Vamos começar agora a falar sobre como o Brasil lidou com a pandemia de Covid-19. O primeiro caso foi no dia 28 de fevereiro de 2020. Na época não havia casos circulantes do vírus no país. Em março de 2020, o Ministério da Saúde declarou o reconhecimento de transmissão comunitária do novo coronavírus. Isso aconteceu para que o Ministério da Saúde tivesse mais poder sobre os gestores dos estados, dos municípios, para que essas pessoas influenciassem a população a tomar as medidas de quarentena, de isolamento social, para que o vírus não se espalhasse. Durante esse período pandêmico foi disponibilizado o auxílio emergencial, né? É algo socioeconômico, e com o tempo, com os meses, ele foi se adequando, se ajeitando, com um valor certo e dias certo para as famílias que precisavam e necessitavam dessa ajuda do auxílio emergencial. Eu super olhando para ela, olhando aqui, ó. No Brasil, a primeira dose foi dada no dia 28 de fevereiro de 2021, já muito tardia, que já na verdade era para ser dado já no ano de 2020, mas teve algumas complicações por parte do nosso presidente, mas isso é para outra história. As variantes principais e mais conhecidas aqui no Brasil foi a Delta e a Omicron, com sintomas bem parecidos. A maior diferença entre elas é que a Omicron ela é mais transmissível, no caso ela transmite muito mais rápido. Mas como a maioria das pessoas já estavam vacinadas com a primeira dose e algumas já com a segunda dose, ela não teve o mesmo efeito que a Delta, o que é algo muito bom, né, devido às primeiras doses das vacinas. Então tá, as medidas adotadas pelo Brasil em questões sanitárias foram o distanciamento social, o
isolamento social, a quarentena, caso a pessoa esteja com o vírus, o uso de máscara em lugares fechados e públicos e a higienização constante das mãos, sendo lavando ou com álcool em gel. Desde o início da pandemia, o Brasil teve frequentemente à beira do colapso. Então, várias vezes as pessoas ficavam assustadas com o que estava acontecendo no país. E muito do que o Brasil não deu tão certo durante a pandemia, muito por causa do ponto de vista negacionista de algumas pessoas e por causa da má gestão do governo. Um dos exemplos dessa falta de responsabilidade do governo foi ao incentivo dessas medidas sanitárias, porque muitas vezes tinha pessoas que, mesmo durante o decreto para isolamento, para distanciamento, as pessoas abriam os comércios e abria a porta pela metade e fingia que não estava comercializando, mas estava sim. E 2 exemplos para ilustrar essa má gestão do governo durante a pandemia é quando, em agosto de 2020, foram ofertadas 70 milhões de doses das vacinas da Pfizer ao Brasil. E essas foram ignoradas pelo governo brasileiro. Se essas ofertas tivessem sido aceitas, a vacinação já tinha começado no Brasil em 2020. E o outro exemplo foi a troca de ministros durante a pandemia. Só durante a pandemia foram 4 ministros da saúde. Os primeiros a ocuparem o cargo de primeiro-ministro foram Luiz Henrique Mandetta e Nelson Teich. Esses saíram do cargo porque eles tinham ideias contrárias ao Bolsonaro. Enquanto eles defendiam quarentena, isolamento social, essas medidas, Bolsonaro achava que a imunidade de rebanho daria certo no começo da pandemia, onde morriam muitas pessoas e tinha muitos casos, então meio que não ia dar certo a imunidade de rebanho. Então, por essas ideias contrárias, esses 2 ministros foram retirados do cargo e depois veio o Eduardo Pazuello, que também foi retirado porque ele acabou sofrendo muitas críticas, pois consideravam que ele obedecia muito ao que o Bolsonaro dizia. Então, contrariamente a essa ideia, o Bolsonaro teve que tirar Pazuello porque os parlamentares não estavam mais querendo ele ali no cargo. E aí, por último, veio o Marcelo Queiroga, que até hoje está lá no cargo. Em decorrência dessa má gestão do governo, dessas ideias negacionistas, o Brasil terminou em 29 de abril de 2022 com 30,4 milhões de casos, 663 mil óbitos, 182,5 milhões de vacinados com a primeira dose e 163,9 milhões de pessoas com esquema vacinal completo. E é isso, gente. Esse foi o nosso trabalho, essa foi a nossa apresentação. Mostramos um pouquinho das diferenças da gestão, de como cada país lidou com o Covid-19. E é isso. Terminamos. Cara,